Boa noite, mais uma palavra abençoada para nossa edificação e hoje eu trago a destruição de Jericó. Josué 6, eu vou ler até o versículo 3. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim farei por 6 dias. Todo mundo conhece, né? Eu acho que é uma das histórias bem famosas da Bíblia, né? É a queda das muralhas de Jericó, né? E as muralhas de Jericó, elas são um símbolo de obstáculos intransponíveis, né, na vida. E a sua queda é como uma demonstração do poder divino em resposta à fé e à obediência. Ela nos lembra que, com a confiança em Deus e a obediência à sua palavra, é possível superar desafios aparentemente impossíveis. E por que eu trouxe, né, essa palavra para compartilhar com os irmãos, né? É devido ao que eu estou vivendo. Mais uma parte dos meus testemunhos com Deus, da fidelidade de Deus com a minha vida. Ontem, né, eu tive um dia muito difícil, porque foi o dia em que eu desocupei o apartamento em que eu estava, né, doando os móveis. Então, quando as pessoas chegaram para buscar os móveis, que foi saindo, que o apartamento foi ficando vazio, aquilo ali passou um filme na minha cabeça, né? De tudo que eu vivi ali. Momentos de muita alegria e momentos de muita tristeza. Porque alegria quando eu fui para lá, na minha gestação, quando eu cheguei da maternidade com a minha bebê, mas depois também vieram os dias de lutas, né? Os dias de tristeza, quando eu comecei a sofrer a violência psicológica, quando eu consegui medida protetiva. Então, assim, é um carrossel de emoções e todas essas emoções passaram pela minha mente no dia de ontem. Então, foi um dia muito difícil, um dia realmente para testar minha fé, para perseverar em Deus, porque eu entreguei, né, os móveis e eu tinha que sair de lá. E eu não tinha, assim, até então eu não sabia para onde eu ia. Mas só que Deus, quando a gente entrega a vida a ele já tem tudo preparado. E ele colocou uma pessoa na minha vida, uma irmã, e olha que interessante, né? Que essa irmã é de Minas Gerais, nem é daqui do Espírito Santo, mas ele já tinha preparado tudo. E ela foi lá, quando o pessoal estava tirando as coisas, ficou do meu lado, e quando o pessoal deram a última viagem com as coisas, ela falou, vamos. Me pegou com a minha bebê e me trouxe para casa dela. Então, por que eu trouxe essa palavra, né? Porque foi um dia, ontem foi extremamente difícil, ontem Deus realmente testou a minha fé. Eu perseverei mesmo, eu chorei muito, gente, eu chorei muito, eu clamei muito ao Senhor, porque não foi fácil. E aí imagina, você sair de um lugar, né, vir para outro provisoriamente para esperar em Deus ele abrir a porta. Ou seja, hoje eu estou esperando em Deus que ele abra uma porta para mim e para minha filha. E detalhe, eu não tenho mais nenhum móvel, né? Só que aí o que aconteceu, né? Ontem eu chorei muito, orei muito, clamei muito. E aí à tardinha eu finalmente descansei, sabe? Eu falei, eu não posso fazer nada. Então eu falei, eu vou passar a madrugada perseverando em oração, né? Só que chegou um ponto que Deus me desligou. Eu tava tão cansada, com uma exaustão tão grande, porque aí o emocional abate muita gente, né? Que eu apaguei. E quando eu acordei hoje, eu continuei. Eu acordei, abri o olho e já comecei a orar de novo, né? E a minha oração era, Senhor, me dá uma direção. Senhor, me dá uma direção. Senhor, né? Falando com Deus. E, gente, foi tremendo. Foi tremendo porque Deus atende, Ele responde. E Deus trouxe essa palavra. Essa palavra.
entendeu? Que fala o que eu tô vivendo, exatamente o que eu tô vivendo, sabe? As muralhas vão cair. Eu só preciso confiar em Deus, eu só preciso perseverar. Então, eu não sei, sabe, o que Deus, Ele tem preparado para mim, mas a certeza que eu tenho hoje é que se eu perseverar, se eu me manter firme, se eu me manter confiante, Ele vai sim cumprir com aquilo, com a palavra, com a promessa que Ele já me fez. E as muralhas que estão hoje na minha frente vão cair. E o interessante disso tudo, do que eu estou vivendo em Deus, é que é uma verdadeira montanha-russa de emoções, sabe? Tem dias que você tá alegre, tem dia que você tá feliz, mas também tem dias de silêncio. Só que em todos eles, Deus quer nos lembrar que nós somos humanos, feitos, né, em construção, e que isso tudo é assim que Ele trabalha, sabe? É um processo em que Deus, Ele vai alinhando as nossas emoções, Ele vai nos curando de dentro para fora, sabe? Ele aumenta a nossa fé a cada dia e nos ensina a ser perseverantes. Então, é um processo realmente de Deus na nossa vida. É um processo em que Deus, Ele está trabalhando, capacitando, preparando a gente para o que Ele tem lá na frente. Porque não adianta nada Deus te entregar a bênção sem a gente estar preparado. E é muito interessante como que tudo depende da fé. Tudo depende da fé, né? Porque a gente se desespera, é humano, sabe? É o lado humano que começa a aflorar. E eu lembro que ontem, no meu momento, sabe, de desespero, eu falava: quieta minha alma, quieta minha alma, quieta minha alma, crê em Deus, confie em Deus. Então, nesses momentos de angústia, a gente precisa lembrar a todo momento que Deus está ali, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente não consiga enxergar. E Deus prepara tanto, sabe, que Ele coloca pessoas ao nosso redor também para nos apoiar, porque essa amiga que abriu a porta, ela o tempo inteiro ela falava: você vem vivendo de milagre, Deus tem operado na tua vida, você tem uma promessa, Deus já te provou que está na tua vida. Então, a gente tem que sempre trazer à memória aquilo que nos traz esperança, ou seja, aquilo que Deus tem feito em nossa vida. A gente nunca pode esquecer desses detalhes. Amém? E eu tô aqui, continuo aqui, crendo em Deus, esperando em Deus, e eu creio que eu vou estar aqui, contando para os irmãos que a muralha caiu, que o mar se abriu e que eu já estarei na minha casinha com a minha filha novamente, com as bênçãos do Senhor, perseverando, mais forte, mais sábia, sabe, mais preparada emocionalmente, porque eu entendi ontem que Deus está alinhando as minhas emoções. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Deus, muito obrigado pelo teu mover, pelo teu agir, pela tua graça, pela tua misericórdia, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um pai zeloso, um pai que tem cuidado de mim, da minha menina. O Senhor, ó Deus, cuida em cada detalhe, Pai. Eu te agradeço, te louvo e te engrandeço pelo privilégio de poder estar na tua presença, de poder compartilhar a tua palavra, de poder compartilhar tudo de maravilhoso que o Senhor tem feito em minha vida. Como é maravilhoso crescer em ti, ó Deus. Saber que é o Senhor que governa a minha vida. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento abençoado de poder compartilhar a palavra com os irmãos. E eu peço que, em nome de Jesus, essa semana seja abençoada por ti. Que o Senhor nos proteja, nos livre, nos guarde, Senhor, e continue nos dando direção. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.